Bom, hoje nós vamos conversar sobre caminhos improváveis. Quem aqui já passou por algum lugar que você não queria passar, ou que de repente você passou sem querer, em algum lugar, e que ninguém anda, que ninguém habita, e você ficou com medo, né? Assim, meu Deus, por que eu entrei nesse lugar? Eu vou contar uma história para vocês aqui que aconteceu comigo. Uma viagem, eu com a minha família, não me lembro o ano, sou ruim de data, irmãos, mas nós saímos de férias certa vez e nós passamos pelo Espírito Santo, depois resolvemos descer lá para o Rio de Janeiro. Nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, ainda mais dirigindo, nunca tinha ido. Mas fomos, colocamos no GPS e fomos para o Rio de Janeiro, né? Eu não sou um viajante assim, igual o Dandy, André, os caras, o Ilcinho, os caras rodam o Brasil inteiro aí. O irmão do caminhão, né? O irmão Henrique, tem vários aqui, ó, que rodam o Brasil, nem precisa de GPS, os caras sabem tudo, né? Mas eu não, nunca tinha ido do Rio de Janeiro, então coloquei no GPS e fomos. Chegamos na cidade, acho que é Niterói, antes da ponte, né? Chegamos ali, já era por volta de 7 horas da noite. E aí, o aventureiro Chechel, né? Bateu no peito e falou assim: vamos para a casa do tio da Cátia, que mora ali, numa cidadezinha mais próxima ao Rio, ali, cerca de 40 quilômetros, mas tinha que passar no centro do Rio de Janeiro. E aí, coloquei no GPS, e aí, sempre tem aquela vozinha, ó, tem certeza? Tem certeza? Por que a gente não dorme aqui, né? Vamos achar um hotel aqui em Niterói? Não, mas o Chechel bateu no peito e falou assim: não, deixa comigo que o GPS aqui está tinindo. Fui, travessei a ponte, irmãos. Quando eu olhei assim no final da ponte, é assim, ó. Um monte de via e carro atrás, carro na frente, você não dá tempo de ler placa nenhuma. Você entra em qualquer uma ali, se você não souber. E eu entrei em qualquer uma, porque os caras estavam atrás, empurrando. Eu entrei, irmãos do céu, é época de carnaval. E aí eu me dei conta, parei em frente, o sambódromo, aquele carro que o carro chegava a pular assim, pular. Um sambão. E eu, meu Deus, onde que eu estou, cara? Só sei que eu estou aqui, eu sei que é o sambódromo, é o centro do Rio de Janeiro. E agora? Vamos achar, então, o caminho para ir para a casa do tio da Cátia. E rodamos. Quando foi 9 horas da noite, eu percebi que eu estava completamente perdido. Aquele caminho que eu estava percorrendo, eu não tinha conhecimento nenhum dele, não sabia o que eu estava fazendo, irmãos. Aí a ficha caiu. E aí só vinha na minha cabeça o seguinte: meu Deus, não me deixe entrar na tal da linha vermelha. Eu não posso cair nessa linha vermelha. Se eu cair numa favela aqui, a coisa vai ficar feia. Me livra disso, Senhor, me livre. E foi dando 10 horas da noite. E foi volta de 11 horas da noite. O centro do Rio de Janeiro estava naquele jeito, né? E eu com medo de pedir informação para qualquer um. E eles me dar uma informação, me mandar para uma favela, mandar para algum lugar, assaltar a gente, né? Porque quando você sai daqui de Rondônia com a placa do carro escrito assim, Cacoal, Rondônia, você sabe, né? Você é manjado, opa, né? Então, a hora foi passando, e aquele caminho foi ficando dificultoso, e aí, nós pedimos a Deus: Senhor, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, vou ter que pedir informação para um taxista, para alguém, mas coloca alguém que realmente possa conduzir a gente para fora desse lugar aqui. Irmãos, tinha um senhorzinho estava deixando o passageiro, e aí é um senhor de idade, num táxi. Aí eu falei assim: não é possível que esse moço vai mandar a gente, vai enganar a gente, não é possível. E aí eu encostei nele e falei assim: meu Senhor, estou perdido, não sei o que eu fiz, eu preciso sair daqui. Você tem como você nos guiar? Você está indo para onde, meu jovem? Não, eu preciso ir lá para Niterói, passar na ponte, voltar. Me segue. Meu Deus do céu. Ele me segue que eu estou indo para lá. E quando eu fizer assim com a mão, você entra na rua
na avenida, no acesso, e vá direto, aí você não para, pode ir direto. E aí fui atrás daquele homem, fui, aí ele fez assim com a mão, assim, eu entrei e fui embora. Na que eu vi a ponte, meu Deus, meu coração estava acelerado, irmãos. Aí eu vi, atravessei a ponte e fomos, não achamos mais, logicamente, hotel em Niterói, e fomos depois de Niterói, Itaburaí, alguma coisa assim, que nós achamos um lugar para dormir. Quando nós achamos aquele hotel, meu Deus, foi o melhor hotel da minha vida, da minha família. Mas, caminhos improváveis, meu querido. Eu tenho certeza que você também já passou por umas dessas, por alguns caminhos. O texto hoje, a nossa mensagem hoje, ela está baseada em 2 textos. Lá em Atos 8, de 26 a 39, e João 4, de 1 a 30. Se você quiser abrir e ir acompanhando, tá? Nós não vamos ler, mas eu quero que você preste atenção nessas 2 histórias. Atos 8, 26 a 40, nós temos a história do eunuco etíope. Este era um alto funcionário da corte da cidade de Candace, que tinha uma rainha, né? A rainha dos etíopes. Esse homem era superintendente de todo o tesouro daquela rainha. Percebe-se que aquele homem não era qualquer um. Era um letrado importante, ele estava em Israel para adorar o Senhor, assim como você está aqui essa noite, para adorar o Senhor. Amém? Você está aqui para adorar ao Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Aquele homem também, ele estava lá, em Jerusalém, em Israel, para adorar o Senhor. Em sua viagem de volta à Etiópia, ele teve um encontro transformador com um camarada chamado Filipe, que era evangelista. A segunda história diz, lá em João 4, de 1 a 30, uma história bem conhecida de você, que narra a história da mulher samaritana. Um encontro improvável de um judeu com uma mulher samaritana. Digo isso porque, normalmente, queridos, a antipatia entre os dois não permitia que judeus passassem pela cidade de Samaria. Eles passavam por outro caminho, mas não passavam por Samaria. Nos textos, percebemos que no coração aquelas duas pessoas, queimavam a necessidade de conhecer a Deus. A mulher, aquele homem, como já disse, ele vinha de um templo, estava buscando a Deus. E a mulher samaritana, ela teve uma oportunidade de conversar, de ter um encontro com o próprio Jesus, e mesmo com toda a adversidade que aquela sociedade colocava para ela, todos os desafios, ela não se importou, ela conversou com Jesus, ela não deixou aquela oportunidade passar. Me lembro de um relato, meu querido, um relato descrito lá em Isaías 1:18, que diz: mesmo que o ser humano, ele erre várias e várias vezes, e cometa os pecados mais horríveis, Deus pode perdoar. Agora presta atenção aqui, olha, se o arrependimento e a consciência do pecado ganhar o seu coração, Deus te perdoa, de qualquer coisa que você fez. Ele risca, ele diz que, quando ele perdoa, ele não lembra mais, ele não lembra, mas precisa de passar por um arrependimento, por uma consciência de pecado, a consciência que você é pecador, que eu sou pecador, e que precisamos da presença do Mestre Jesus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que cor que é a lã? Branca, não é isso? Simboliza aqui a pureza, a transformação de vida. O sangue de Jesus pode fazer isso. Somente o sangue de Jesus tem poder para transformar e mudar uma vida, mudar uma história. Francis Schaeffer é um teólogo, filósofo, pastor americano. Ensinava a diferença entre a consciência de pecado e a consciência de resgate. Todo ser humano possui uma consciência moral de erro. Ele expõe que a consciência de imperfeição é inerente ao homem e aceita pelo mesmo. E isto, por outro lado, não o leva a se sentir perdido e necessitado de ser resgatado. Sem a intervenção e o trabalho do Espírito Santo, o homem natural não busca a Deus e não sente necessidade do perdão. Sem o Espírito Santo de Deus, as coisas não se movem. O homem natural, quem é o homem natural? Aquele que está lá no mundo, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este homem, se o Espírito Santo de Deus não tocar nele, não o convencer do juízo, do pecado, ele por si só não vai fazer isso. Precisa da intervenção do Espírito Santo. Tem muitos crentes, né? E eu já fiz isso até, que no ímpeto de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Cristo, né? A gente acaba querendo fazer o papel que é do Espírito Santo. Convencer a pessoa. Trazer ele para o nosso time. Mas esse papel é do Espírito Santo. A mim e a você, a gente tem que fazer o quê? Pregar o Evangelho. Falar de Deus, dar testemunho. Quem convence é o Espírito Santo. Mas só que tem que haver um querer. O ser humano tem que querer. Há algo extremamente importante na história daquele homem e daquela mulher. É uma representação maravilhosa do papel de Deus no Evangelho, no evangelismo de todos. Não importando qual segmento religioso seja, o desejo de Deus é que a verdade seja pregada em todos os lugares e a todos. É o que relata lá em Atos 1:8. Ele, o próprio Jesus, Deus, tem interesse pessoal de mudar o futuro, de mudar a história de uma pessoa. Ele tem interesse pessoal, meu querido, de mudar a tua vida. No primeiro caminho, temos a história narrada em Atos 8, 26 a 40, que começa com Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um dos 7 diáconos originais, que acabara de pregar o Evangelho lá em Samaria. Ele estava vindo de Samaria, tinha acabado de fazer uma obra lá, de pregar o Evangelho lá, e no caminho, aconteceu algo na vida de Filipe, porque ele deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus. O que aconteceu então? Um anjo apareceu a Filipe e disse-lhe, para ir para o sul, numa estrada que ia de Jerusalém a Gaza,
O texto nos relata que a estrada era deserta. Felipe não questionou porque estava sendo mandado para o meio do nada, meu querido. Simplesmente ele foi. Uma estrada improvável, ninguém passava por aquele lugar. Talvez se Felipe tivesse o GPS igual o Chechel, né? Na história do Chechel, na minha história, o que Felipe faria, hein, André? Será que ele avançaria ou ele confiaria no Espírito Santo? Bom, certamente foi o que aconteceu, né? Ele confiou no Espírito Santo, porque naquela época não tinha GPS. Então ele confiou naquilo que o Espírito Santo determinou para ele. Vá para aquela estrada. Imagina a cara de Felipe, né? Assim, meu Deus, a Bíblia não relata, mas acredito que ele ficou cheio de dúvida, né? Porque ele sabia que aquela estrada é uma estrada deserta. Ninguém passava por aquele lugar, era um caminho improvável. Mas olha só o que o Senhor faz. O caminho que o Espírito Santo nos faz percorrer, o caminho que Ele próprio, Deus, percorre para alcançar uma vida. E esse caminho Ele percorreu hoje. É o meu caminho, o seu caminho. Você está aqui essa noite, veio da sua casa, veio até aqui, percorreu as estradas de Cacoal para estar aqui, porque o Senhor tem uma obra para você esta noite. No caminho, o que aconteceu naquele caminho? No caminho, em uma carroça, versículo 31, queridos, acompanha aí, 8, Atos 8, né? Atos 1, 31, desculpem. No caminho, uma carroça estava quem? O eunuco etíope, que acabara de voltar de Jerusalém. Como eu já disse, ele estava adorando ao Senhor lá do jeito dele. O eunuco estava sentado na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito do Senhor disse a Felipe: se aproxime, Felipe. A primeira ordem: vá por aquele caminho, Felipe. Vá naquele caminho. Mas, Senhor, é um caminho improvável. Vá, Felipe. E Felipe foi. Aí a segunda ordem foi: Felipe, se aproxima da carruagem. Mas, Senhor, tenho vergonha, talvez, não sei como é que era o jeito de Felipe, né? Mas Felipe obedeceu à voz do Espírito Santo de Deus e se aproximou daquela carruagem. Ele se aproximou daquela carruagem. Ao chegar perto, ouviu o eunuco recitando, lendo a passagem que dizia, a passagem do profeta, narrada pelo profeta Isaías, a profecia do profeta Isaías, né? O eunuco. E quem era aquele homem? Quem era aquele homem chamado? Quem era esse eunuco? Na realidade, o que é um eunuco? Você sabe o que é um eunuco? Eunuco é um homem que foi castrado para servir de forma confiável a uma família real, a um rei. Um rei normalmente castrava seus servos para garantir que não seriam tentados a ter relações com outras pessoas, principalmente no seu harém. Para impedi-los de planejar uma subversão, os eunucos não eram capazes de criar uma família, de ter uma dinastia própria. Existiam muitas teorias concorrentes, existem, né, muitas teorias concorrentes sobre o status religioso de pré-conversão daquele eunuco, em relação ao judaísmo e ao cristianismo. Se ele era um gentil, e o que era um gentil? Gentil é um povo não hebreu, que não era eleito por Deus, denominados pagãos. Eu e você.
Nós somos gentios. O evangelho do Senhor nos alcançou pela graça dele. Pela graça dele. Mas alguns historiadores também, alguns dizem que aquele eunuco poderia ser também um prosélito. Prosélito é uma pessoa que é totalmente convertida ao judaísmo. Pouco importava, já que a estratégia do Espírito Santo era levar suas boas novas para aquele povo, por meio daquele homem. Não importava se ele era gentil, se ele era um prosélito, de que religião ele fosse. O Senhor, estrategicamente, através de Filipe, quis alcançar aquele jovem, quis alcançar aquele senhor, porque ele tinha interesse pessoal em alcançar aquele povo etíope. E a passagem que a passagem que o eunuco etíope estava lendo, é uma passagem conhecida, que fala da profecia sobre Jesus Cristo, que mansamente daria a vida para salvar o mundo, descrita lá em Isaías 53, 7 a 8. Enquanto Filipe explicava o evangelho, explicava sobre essa profecia para aquele moço, eles chegaram em um lugar onde havia água, e aquele homem surpreendeu Filipe, pedindo para ser batizado. Imagino que Filipe deva ter tomado um susto, né? Mas como batizado? Mas já? A gente faz toda uma situação, né? Antigamente, não sei, existia uma classe chamada, até o nome é esquisito, mas é isso mesmo, catecúmenos. Não é um palavrão não, irmãos, é uma classe de discipulado para batizados, para pessoas que querem se batizar. Eu já participei, antes de batizar, eu participei dessa classe. Aqui na Nova Aliança não tem isso, mas tem as instruções do pastor Arlindo. Ele passa as instruções, ele faz um pré-estudo, né, para saber se você realmente tem certeza de que você quer ser batizado. Mas aquele homem não teve isso. Ele estava com urgência, ele estava com pressa, ele queria ser batizado, imediatamente. Então ele perguntou para Filipe: Filipe, tem alguma coisa que me impeça de ser batizado? Existe alguma coisa que impeça de ser batizado? E Filipe respondeu: você pode. Aí vem a palavra mágica: se você crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí a mágica aconteceu, meu querido. Ele mandou parar aquela carruagem, desceu as águas, e aquele rapaz, aquele moço, aquele eunuco, foi batizado. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque ele foi batizado, e a Bíblia narra aqui no finalzinho, versículo 39, que aquele homem estava com tanto júbilo, dando glória a Deus, que saiu com a sua carruagem e foi pregar na sua cidade, falar de Jesus na sua cidade, onde ele, cumprindo certamente o propósito de Deus. Deus quis salvar aquele homem para que ele cumprisse o propósito. Ele tinha uma estratégia. O segundo caminho, narrado em João 4, de 1 a 30, temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus não seguiu o caminho habitual que os judeus utilizavam para viajar, qual seja, entre a Galileia e a Judéia.
E esse caminho evitava passar no território lá dos samaritanos, porque os judeus não passavam por dentro de Samaria. Eles davam volta, mas não passavam por Samaria. Mas a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Narra a história que Jesus quis passar por aquele lugar. Ele quis mudar a rota. Ele quis mudar o caminho. Porque também ele tinha interesse pessoal naquela mulher, naquela história de vida. Jesus quis passar por aquele caminho improvável, simplesmente para mudar uma história. Nós vimos no primeiro relato que Filipe, se deixando ser usado pelo Espírito Santo, foi ordenado por ele, por Deus, para passar por um outro caminho para alcançar uma vida. Um caminho totalmente improvável. Da mesma forma, o próprio Jesus, ele mesmo, quebrando todos os paradigmas, quebrando todos os preconceitos, quebrando todas as tradições culturais, raciais, enfim. Ele quis passar por aquele caminho e mudou a rota para alcançar aquela mulher. A mulher samaritana tinha uma vida moralmente duvidável. Ela era má. Ela era má vista pela comunidade samaritana e evitada por outras mulheres. Era um mau exemplo naquela sociedade. Era uma pecadora. Assim, a mulher samaritana veio ao poço em uma hora que as outras não estariam, porque estariam preparando talvez o seu almoço, porque era por volta de meio-dia. Certamente o sol estava escaldante naquele dia. Mas aquela mulher foi até lá. E a Bíblia continua narrando. E a Bíblia continua narrando que ela sofria preconceito por ser mulher, discriminação dos judeus, por ser samaritana. E dentro da sua própria comunidade, por ser considerada uma pecadora imoral. Para você entender, meu jovem, meu senhor, minha senhora, meus irmãos, para você entender tamanha aversão entre aqueles povos, segundo a história, após os assírios conquistarem Samaria, todos os israelitas foram despojados de suas posses. A terra foi sendo povoada por estrangeiros que casaram com os israelitas sobreviventes e aderiram de alguma forma à antiga religião assíria. Esse povo era um povo politeísta. Eles acreditavam nos deuses que simbolizavam o sol, os planetas, estrelas, enfim. Após o exílio, os judeus voltam para Jerusalém e, ao constatarem o surgimento dos samaritanos, passam a tê-los como rebeldes políticos, como mestiços raciais, cuja religião estava manchada por vários elementos inaceitáveis, tais como eles levantaram um templo rival no Monte Gerizim, que depois foi destruído pelo governo judeu, intensificando os conflitos religiosos e teológicos. Os samaritanos tinham sua própria herança religiosa, baseada no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não acreditavam em outros livros, não acreditavam na Bíblia hebraica como canônicos, como inspirados por Deus. E a sua adoração acontecia no Monte Gerizim,
e não em Jerusalém, como todos faziam. Para entendermos também o significado deste encontro, o encontro de Jesus com aquela mulher, é fundamental conhecer a distância cultural, religiosa e teológica de Jesus com aquela mulher. Não são apenas alguns quilômetros que a rota da Transjordânia proporcionava evitar. Estamos falando de um conflito que somente o Evangelho pode cessar. O Evangelho de Deus, ele acaba com qualquer conflito. A palavra de Deus diz: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou com o mundo a dar. Porque a paz de Deus, ela transcende todo o entendimento. Ela vai no profundo da sua alma. Quando esse evangelho é pregado, não tem conflito que resista. Jesus não fugiu dela, nem a desprezou, antes a olhou com simpatia e a valorizou. Jesus não a julgou, nem a condenou. Jesus a fez acreditar que algo além da simples sede o levou a falar com ela. O seu desejo, o desejo do próprio Jesus de mudar a história daquela vida. Nos versículos 13 e 15, Jesus oferece àquela mulher o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor? Água viva. Água viva, pois quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará em você um manancial que vai jorrar para a vida eterna. Que vai jorrar para a vida eterna. É isso que o Senhor deseja no teu coração, no coração dele, derramar na sua vida, para que você possa compreender que há algo muito maior do que simplesmente crer. Você precisa ser transformado. E a mulher, depois de ouvir, depois de reconhecer, depois de ouvir do próprio Jesus que ele era o Messias, o que aconteceu? Aliás, antes dessa profissão de fé, desse reconhecimento que Jesus era o Messias, ela fez igual o eunuco. Ela disse: Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água, Senhor. Me dá dessa água, eu preciso beber, eu não quero ter mais sede, eu não quero voltar mais nesse lugar. Conclusão, meus queridos. Temos algumas coisas em comum nas duas histórias. Além dos caminhos improváveis percorridos para alcançar aquelas pessoas, aquelas vidas, algo maior me chamou a atenção. A oportunidade, a pressa e a alegria. Oportunidade, pressa e alegria. Diz comigo: oportunidade, pressa e alegria. Aquele homem aproveitou a oportunidade de ter a companhia de Filipe, que estava cheio do Espírito Santo naquela hora, para explicar-lhe sobre o sacrifício de Cristo. No verso 36 de Atos 8, temos a manifestação daquele homem em querer ser batizado imediatamente, pois
talvez por ser um religioso que se interessava na palavra de Deus, certamente já havia escutado sobre as palavras de Jesus narradas lá em Marcos 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Talvez aquele homem sabia disso, e ele quis apressadamente ser batizado. Eu não vou esperar ser condenado, não. Não sei o que vai me acontecer no meu caminho de volta para minha casa. Vai que essa carroça tombe e que eu morra. E aí? Vou ficar fora do paraíso? Não vou. Eu quero ser batizado. Eu quero ser salvo. Esta noite, meu irmão, esta noite, meu querido, a salvação está aqui. Talvez você já frequenta 30 anos essa igreja, mas nunca teve uma verdadeira experiência com o Senhor. Uma experiência de mudança de vida, mudança de história. O Senhor quer milagrosamente tocar na sua vida hoje. A mulher samaritana também não desperdiçou a oportunidade de ter a companhia do próprio Jesus. Depois de reconhecer que ali estava o Mestre, o próprio Messias na frente dela, o texto diz que ela deixou o seu cântaro. E aqui eu quero abrir um parêntese, nessa situação, nesse episódio, que aponta para um fato importante. Já que ela tinha ido buscar água por volta do meio-dia, escondida das demais mulheres, num sol que provavelmente estava escaldante. E o sol do meio-dia é quente, né? Aqui para a gente é muito quente. Imagina lá numa região desértica, é mais quente ainda, né, André? Muito quente. Aquele cântaro também era muito importante para aquela mulher. Se não fosse tão importante aquele cântaro, ela não iria meio-dia, no sol quente, escondido, buscar uma água. Existiam outros lugares também para buscar água, mas ela quis ir ali, com aquele cântaro. E o que ela fez? Assim que Jesus falou: eu sou o Messias que falo contigo, ela deixou aquele cântaro e foi apressadamente. A Bíblia não diz, mas por suposição, eu acredito que ela deixou aquele cântaro com muita alegria. Afinal de contas, era o Mestre Jesus que estava na frente dela. Ela tinha acabado de ter um encontro com o próprio Jesus. E não há na Bíblia nenhum encontro tido com Jesus da qual a pessoa saia sem alegria. Quem aqui já teve um encontro com Deus aqui? Já fez um encontro com Deus? Glória a Deus. Você não ficou alegre? Por que nós entramos aqui, pulamos aqui, damos glória a Deus? A alegria do Senhor contagia. Imagina só aquela mulher conversando com o próprio Deus. A alegria dela, ela não perdeu tempo. Deixou o que importava para ela, deixou aquela vasilha cheia de água e foi falar de Jesus. Ela tinha alegria e tinha pressa. A alegria do Senhor não se esgota, a alegria do cristão não se resume às circunstâncias, na qual não tem lastro, é estéril e passageira. A alegria da salvação é eterna. Então, quando você estiver naquele dia ruim, sabe aquele dia ruim que o céu está cinza,
tudo está dando errado para você. E aí você pensa: ah, Senhor, até a alegria da minha salvação foi embora, não tenho alegria, olha, hoje eu só quero cama, não quero mais nada. Você está desse jeito hoje? Você está dessa forma? Mas tem um antídoto para isso. É você pedir para o Senhor: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. É o que o rei Davi pediu para o Senhor, quando ele estava talvez assim como você, pensando que a sua história não tem mais jeito, pensando que o Senhor Jesus não está contigo nesse caminho, da sua rota. Senhor, restitui a alegria da minha salvação. É isso que importa. É isso que importa. Restitui a alegria da minha salvação. Por quê? Para beber da água que Jesus, porque se eu beber dessa água, Jesus, essa água que o Senhor me der, eu nunca mais vou ter sede. E vai formar em mim uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Eu preciso dessa alegria. Eu preciso dessa alegria. Eu não posso sair daqui sem essa alegria. Você não pode sair daqui sem essa alegria, sem a sua vida ser transformada. O Senhor está aqui, meu querido. Ele está aqui, nesse caminho com você. Não importa qual seja a sua frustração, Ele está aqui. Ele está aqui. Você já descobriu que Jesus pode fazer, o que Jesus pode fazer para alcançar o seu coração? Ele passa por caminhos improváveis. Ele percorre caminhos improváveis para que a sua história possa ser mudada. Eu quero te dizer uma coisa. O caminho mais improvável, talvez o mais doloroso, aquele que o Senhor certamente estava com muito medo, a Via Crucis. Você sabe o que aconteceu lá? O Senhor naquele caminho, levando a cruz, sendo chicoteado, maltratado, pelo meu, pelo seu pecado. Ele percorre caminhos improváveis, meu querido. Ele quer mudar a sua história. E a você, meu irmão, a você, meu jovem, minha jovem, você não pode perder a oportunidade. Aquele homem, aquele eunuco etíope, ele não perdeu a oportunidade. Ele quis ser batizado. Quero ser batizado, eu creio em ti, Senhor, não importa, quero ser salvo agora. Aquela mulher também diz: Senhor, dá-me de beber, eu não quero mais ter sede. Eu quero dessa água, Senhor, essa água que mata a minha sede, essa água que para que ela jorre dentro de mim e me leve para a vida eterna. Eu quero, Senhor, eu quero. Essa noite, Senhor, essa noite, meu querido, Ele convida você a vir corajosamente. É um ato de coragem. Você tem coragem? Talvez você tenha coragem para tantas coisas. O Senhor quer que você tenha coragem e oportunidade. Essa oportunidade você não pode perder. O Senhor quer restituir tudo aquilo que você perdeu.
Ele quer restituir. Ele quer restituir. Ele quer restituir. Ele quer restituir. Não tenha medo. Não perca a oportunidade. Beba dessa água da vida, essa água que vai mudar a sua história. O próprio Jesus, por meio do Espírito Santo dele, fez de tudo para estar no caminho daquele eunuco etíope, para que a salvação pudesse alcançá-lo. E ele está no mesmo caminho seu. Ele próprio, Jesus, quebrou os paradigmas, mudou de caminho, de rota, para estar com aquela mulher samaritana e salvá-la. Ele um dia cruzou o meu caminho, me deu uma nova chance, mudou a minha história, mudou a história de muitos irmãos que estão aqui essa noite. Para você não vai ser diferente, meu irmão. Para você não vai ser diferente, meu querido. Jesus, mas o que importa é que Jesus hoje, o que importa para Jesus hoje é que você agarre essa oportunidade e tenha pressa de aceitá-lo.